Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia da informação. Vamos entender um pouquinho o que seria a tecnologia da informação, os níveis de tecnologia da informação, as fases da tecnologia da informação e como é que ela pode ser aplicada em empresa e principalmente as tendências que temos aí hoje falando de mercado de TI. Tudo bem? Então, para começar, o que é tecnologia da informação? Vamos definir um pouquinho isso. A tecnologia da informação, na verdade, é um conjunto de tecnologias que visa processar os dados e transformá-los em informação. Então, tudo aquilo que você percebe que existe de recurso tecnológico que tem a função de transformar dados em informação, a gente pode chamar de tecnologia da informação. Tá certo? O objetivo central seria a produção, armazenamento, acesso, transmissão e segurança do uso das informações dentro das empresas, das instituições. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos fazer para manter a empresa funcionando, para manter a empresa acontecendo, tendo o seu produto de informações, a gente chama isso de tecnologia da informação. A gente chama esses recursos tecnológicos que permitem a disseminação da informação, o acesso à informação, o processamento da informação de tecnologia da informação. Vamos entender um pouquinho essa parte de informação, fica mais fácil de vocês entenderem e a gente estruturar essa ideia entre dados e informação. Ela isolada não causa muito efeito, explica muito pouco, então não tem como determinar um grande valor apenas a um dado chamado de dado bruto. Já a informação, ele é um concatenado de dados que foram processados e aí sim você tem alguma coisa que seja tangível, que pode gerar conhecimento ou apoiar numa decisão estratégica da empresa, por exemplo. Então, os dados por si só, eles geralmente são inseridos em um sistema e depois de processados geram informação. Um exemplo seria um nome solto, não tem valor nenhum. Agora, um nome completo, um RG, um CPF, enfim, os dados cadastrais, você tem ali uma ficha de cadastro, por exemplo, que é uma informação. Então, esse tipo de processo acontece em todos os sistemas de informação, acontece baseado em uma hierarquia que é construída, tratando desde o dado bruto a chegar na informação. E depois dessa informação, ela pode gerar conhecimento, ela pode apoiar a decisão ou ela pode avaliar uma situação. Algumas fases do processamento, transformando do dado bruto até a informação. Então a gente começa aqui com os dados que são geralmente estão no seu estado bruto, né, ainda não foram coletados. Eu passo por um momento que eu coleto os dados, registro isso em um sistema. Depois desse registro ele é armazenado, passa por um processamento, é feita uma análise e aí sim você tem um resultado que aí pode estar gerando as informações ou conhecimentos que podem apoiar a ação ou avaliação de uma situação. Então essa hierarquia permite que você entenda de fato por que nós temos a tecnologia da informação e como a gente pode aplicar a tecnologia da informação. Nós temos alguns níveis aí de sistemas e tecnologias em TI. Esses níveis eles são muito interessantes porque eles permitem você visualizar o que cada um tem de atribuição para poder fazer. No seu nível estratégico, ele vai trabalhar basicamente em planejar e conduzir as aplicações e processos decisórios de uma organização. Ou seja, no nível estratégico, as chefias, as diretorias conseguem observar a organização como um todo, observando os dados que foram inseridos, muitas vezes, pelo nível operacional, o nível em que os funcionários, os colaboradores, vão estar alimentando uma base de dados para trazer aí, de fato, uma informação que seja coerente. Então, geralmente, os processos são alimentados, as informações, pelo nível operacional e o nível estratégico visualiza esses resultados e, a partir dali, toma as decisões. Então, nós temos aí, basicamente, dois níveis aí relacionados à TI nesse contexto. Os estágios de tecnologia da informação também são interessantes para a gente poder conhecer, porque eles passam desde a ideia de você implementar uma tecnologia a essa tecnologia está estabilizada, está firme ali, funcionando na empresa, e mais para frente pode acontecer o declínio dessa tecnologia, ela sendo substituída por uma coisa que foi melhorada, uma tecnologia nova que tenha surgido. Mas geralmente você começa com a iniciação, quando você tem aí a necessidade de uma tecnologia que resolva uma demanda, o contágio, que é aquele momento em que você já começa a colocar essa tecnologia nos setores para poder fazer os seus testes e trabalhar
com a ideia dessa aplicação. Depois você tem um controle de funcionamento dessa tecnologia que foi implementada, pode ser um sistema, pode ser um tipo de equipamento de rede, enfim. Você pode trabalhar com controle sabendo se está funcionando operacional ou não funcionando, então isso pode variar. Você tem a integração desse sistema com outros sistemas ou com outras tecnologias que já existem na empresa. Depois disso você passa a administrar o uso dessa tecnologia junto aos colaboradores, junto às pessoas que vão estar trabalhando junto com essa tecnologia. E por fim a gente tem a maturidade de sistema ou maturidade de tecnologia, que quando isso já está implementado, já está em uso, já faz parte aí da rotina das empresas. Alguns requisitos para a gente tem aí algum olhar, quando a gente fala sobre tecnologia de informação, a gente precisa olhar sempre para algumas vertentes e entender essas vertentes é o que vai trazer, de fato, uma resolução interessante aí para a área da tecnologia. Para a gente poder entender isso de forma prática, toda vez que a gente fala sobre tecnologia da informação, eu preciso pensar em hardware, parte física do computador, software, parte lógica, como que eu vou gerenciar os dados que são gerados, ou seja, as bases de dados que vão ser trabalhadas, quais serviços a minha empresa vai oferecer, e isso depende do escopo da empresa, depende da linha de trabalho da empresa, e como eu vou me comunicar com esses equipamentos, como eu vou me comunicar com esses sistemas, por onde vai passar esses dados, que aí eu trato com redes de computadores. Então, quando eu olho para esse tipo de questão, eu consigo entender, de fato, aonde eu vou tratar a TI, onde eu preciso me preocupar. Olhando para esse escopo, hardware, software, dados, serviços e rede, eu começo a passar para um outro nível, que seria como que eu vou trabalhar com recursos, ou de onde vêm os recursos de tecnologia e como são meus processos. E aí eu parto de uma organização simples. Eu tenho sempre um domínio, geralmente é uma empresa, tenho aí o seu segmento. No domínio eu tenho os processos, que são determinados para aquele domínio. Eu posso estar falando, por exemplo, aqui de um domínio como um departamento de recursos humanos e um processo de recursos humanos. E dentro desses processos, eu passo a ter as atividades do processo. O que é feito dentro de cada processo. Quando eu olho esse nível de hierárquico de maturidade, eu preciso pensar que eu tenho que ter os recursos para que esses domínios, processos e atividades possam acontecer. Isso vem a partir de aplicativos, vem a partir de processamento de informações, vem a partir da infraestrutura e do treinamento de pessoas. Então, também, isso tudo envolve os recursos que são atrelados aí a esse tipo de questão, esse tipo de hierarquia entre domínio, processo e atividade. E eu também preciso lembrar que eu tenho requisitos que são importantíssimos no meu negócio. Dentre eles, eu preciso garantir que os sistemas, garantir que a tecnologia tenha efetividade, eficiência, confidencialidade, tenha o seu nível de acesso respeitado, integridade, que ela seja íntegra, que ela não tenha nenhuma alteração, não tenha nada que possa invadir o sistema, alterar alguma coisa, ou seja, tem que ser seguro. Tem que ser disponível, tem que estar sempre disponibilidade de quem vai utilizar, então não importa o horário, então depende muito do segmento, mas geralmente você tem que permitir que aquilo ali fique sempre, um servidor fica sempre ativo, fica sempre funcionando, então tem que estar disponível, tem que estar com conformidade de acordo com a legislação que está vigente, que atenda o segmento, então tem que ser uma coisa legalmente confiável. E também a confiabilidade, né? Você tem que ter um sistema que seja confiável, que te dê recursos e subsídios suficientes para você poder conduzir a sua empresa. Então, olhando para esse quadro todo, você começa a observar o que é de fato TI e como que você precisa gerenciar a tecnologia da informação para poder aplicar isso de uma forma efetiva, né? Alguns serviços que a gente precisa entender, e aí, aqui é uma questão que acontece muito na empresa, a gente tem alguns níveis de maturidade do serviço de TI. A gente passa de um nível de necessidade que pode ser estar dentro desses níveis, a gente vai conhecer cada um deles agora. E o principal nível, assim, o primeiro nível que a gente percebe é o nível caótico. É quando você tem aí um problema grave e você, da noite para o dia, precisa implementar uma nova tecnologia para poder suprir aquela necessidade. Exemplo que a gente pode dar sobre isso aqui foi na pandemia, quando a gente não tinha ideia de como seriam as aulas remotas e, de repente, você começou a criar novas estruturas ou pegar coisas que já existiam e implementar sem muito treinamento, só colocando ali para frente, para poder resolver um problema caótico. O problema reativo, ele tem aí uma outra condição, um condicionamento, que seria surgir um problema e eu já implemento uma solução. Surge um problema, coloco uma solução. Surge um problema, coloco uma solução. Ele é reativo à situação, né?
O que muda do caótico? O caótico ele tem que ser, ele está numa situação em que você não sabe muito para onde vai e você tem que ir lá e organizar aquela bagunça. No reativo, ele vai fazer com doses homeopáticas de acordo com a necessidade. O proativo é aquele que vai prever o que vai acontecer. Eu vou ter um problema X em tal momento, então hoje eu começo a trabalhar esse sistema para que quando tiver um problema já tenha resolvido. Um outro tipo de questão são os níveis de serviço, é aquele nível de maturidade de TI que você já tem aí um serviço trabalhando e sendo implementado de acordo com a necessidade. Então eu tenho uma empresa estabilizada, a tecnologia está funcionando, só que eu preciso implementar um novo serviço para poder aumentar ali a minha rentabilidade, aumentar a minha eficiência. Então eu contrato mais um serviço, coloco para dentro da minha empresa. E o último nível de maturidade de TI seria o nível de valor, aquele nível em que a tecnologia foi implementada e você já gera um valor aí interessante para a sua empresa. Então, a otimização de serviços de TI, ela passa por algumas fases, algumas delas acontecem de forma simultânea, outras acontecem de acordo com necessidades, mas, no geral, a empresa tem condição de chegar no nível 5, que é o nível de valor, trazendo, agregando aí valores à empresa. Os projetos em TI. A gente tem aí algumas técnicas de projetos que sempre permitem você trabalhar com tecnologia da informação. A principal delas é a tecnologia, o modelo de projeto chamado ITIL. Ela é uma linha de organização de TI que basicamente procura trazer algumas questões aí interessantes para você poder avaliar e implementar trabalhos em TI, avaliar e trabalhar com projetos de tecnologia. Dentre eles vem o suporte a resultados de negócios, o ambiente estável de serviços, o alinhamento entre TI e a gestão, o alinhamento entre a TI e os administradores, a experiência de usuário, a gente chama de experiência UX, que seria como que o usuário daquele sistema vai se sentir, como ele vai qualificar esse tipo de sistema, a avaliação de custos e recursos de TI, né, como você pode implementar e como que funcionaria todos os custos envolvidos na aplicação de tecnologia, e a melhoria de serviços. O outro benefício aí de você tratar com o ITIL. O ITIL ele vem também de uma linha muito interessante chamada DevOps, que seria você trabalhar com o desenvolvimento de sistemas mais operação implementado em boas práticas de ITIL. Então, isso tudo é o que permite que a tecnologia seja organizada, estruturada e visualmente todo mundo entenda os benefícios de você tratar com a aplicação ITIL. E os sistemas de informação, né, seriam essa linha que liga, de fato, as tecnologias com a organização. Os sistemas eles têm aí, eles são divididos em aplicações e dados, e eles têm essa função de juntar, de unir essa ideia de sistemas de informação. Eles são vários, a gente tem aí alguns segmentos, mas basicamente os sistemas de informação eles são divididos em SAI e SAD, que seria sistema estratégico e sistema de apoio à decisão. Nós temos sistemas gerenciais, que seriam SIGs, e os sistemas transacionais, com as transações, que seria da área operacional. Para que você entenda isso legal, os SAI e SAD são de nível gerencial, alta gerência, diretoria. Um vai visualizar geralmente por dashboards o que está acontecendo, os resultados que estão acontecendo para poder apoiar a decisão. O outro vai homologar decisões, que seria o SAI. Então, são sistemas que trabalham com análise de investimento, com orçamento, com políticas de preço, com implementação de novas tecnologias. São sistemas de alta gerência que vão estar administrando a empresa. Os SIGs seriam sistemas que vão gerar relatórios. Acho que é a melhor forma de você entender isso. Seriam geração de relatórios que vão surgindo a partir dos dados que foram inseridos em sistemas operacionais estruturados, sistemas da operação. Então, os sistemas de gerência eles têm essa função de fazer com que funcione aí, receba as informações que foram inseridas pela parte operacional e transforme isso em relatórios que possam ser visualizados pela alta gerência. Então, o sistema de informação ele trabalha com uma hierarquia em que várias pessoas podem utilizar. Geralmente, numa empresa, todo mundo está utilizando o sistema, só que cada um no seu nível estratégico de uso. E as principais tendências da tecnologia a partir de agora, entre elas temos o IPv6, é uma forma nova de você conectar na internet, uma forma nova de você permitir a comunicação entre dispositivos. Ele foi criado e estruturado por uma necessidade, justamente porque acabou saindo o IPv4, ele está terminando porque não tem mais, e vem então o IPv6 para poder melhorar a conectividade, melhorar a forma que as máquinas e os dispositivos se conversam. Também a gente teve aí agora um novo avanço
da tecnologia, que seria a parte multiplataforma ou responsiva, que seria você observar o mesmo portal, o mesmo site, a mesma estrutura de site em vários ambientes diferentes, com multitelas, cada um adequando de acordo com a necessidade e com os dispositivos que você vai estar utilizando. Uma outra tendência também hoje é a gamificação, que seria trabalhar com challenges, com objetivos, com desafios. Então você tem aí hoje em dia sites e sistemas que ficam focados em permitir que você classifique alguma coisa, que você ganhe moedinhas, que você passe por estágios. Então os sistemas hoje eles têm essa tendência de permitir que o usuário, o cliente, ele sinta-se num ambiente que seja aceitável e que seja interessante para que ele possa fazer qualquer tipo de questão no seu sistema ou no seu portal. Nós temos a Internet of Things, que seria a Internet das Coisas, a ideia de vários equipamentos conversando com eles mesmos. Cada equipamento tem um sensor, esse sensor ele gera dados, esse dado é enviado para a nuvem devolve uma resposta sobre aquele uso e você consegue mapear tudo isso. Então você consegue otimizar residências, otimizar empresas, fazer comunicação entre os equipamentos diversos. Então hoje é uma tendência também da tecnologia e todo mundo para a Internet das Coisas. E o IPv6 veio justamente para poder atender essa grande demanda de hosts, essa grande demanda de equipamentos que vão ser disponibilizados. A inteligência artificial e cognitiva também é uma tendência natural da tecnologia. Quando você começa a trabalhar com estruturas de dados que são complexas, a inteligência artificial ela mapeia esses dados todos, procurando padrões que já sejam previamente estabelecidos e traz resultados que muitas vezes a gente não consegue de forma natural observar. Então a inteligência artificial trabalha com dados que são estruturados e não estruturados, e a partir dali ela consegue trazer informações mapeando aquilo que você inseriu de informações nela. Então também é uma tendência natural das empresas trabalhar com inteligência artificial e cognitiva, tentando mapear a experiência de usuário, tentando fazer com que ele se sinta mais acolhido a partir de uma interação, às vezes, com um robô. Chatbots também são muito utilizados para isso em ambientes virtuais, como a internet, utilizando robôs para poder conversar com pessoas como se fossem pessoas. Então a inteligência artificial ela tem aí uma tendência aí, muito interessante. A parte de cloud também, a gente já conversou bastante sobre isso. Cloud computing é uma tendência natural em que os dados, armazenamento de informações, as aplicações, tudo que você tenha vá para um ambiente de nuvem, vá para um ambiente que não dependa da máquina local, não dependa do servidor local para poder funcionar. Essa é uma tendência natural em que as pessoas e as empresas estão migrando o seu serviço para a nuvem porque é muito mais barato, muito mais interessante e muito mais seguro, né? Big Data também é muito legal e aí a gente tem aí um escopo gigantesco, né? Seria análise maciça de dados. Então o Big Data basicamente ele trabalha com dados que são não estruturados, num grande volume, procurando encontrar padrões e trazer aí de fato resultados. Muito utilizado para empresas para poder personalizar a experiência de usuário, personalizar aquilo que você acessa, descobrir o que você está fazendo, colocar para você publicidade de algo que você precise. Então é muito comum você ter aí o uso de Big Data para poder mapear a tendência de usuário. Então, tanto Big Data como Data Science, que seriam essas duas novas vertentes da tecnologia, tem aí gerado muitos resultados positivos para as empresas. E a cibersegurança também é uma tendência natural hoje das empresas que têm trabalhando. Cibersegurança hoje ela se transformou uma necessidade muito grande. Aqui no Brasil a gente aprovou há pouco tempo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a preocupação em manter íntegro e seguro os sistemas de informação trouxe um novo nicho de mercado, que seria a proteção desses dados. Então, também é uma outra área que tem crescido de forma exponencial na área de tecnologia, e a preocupação também é muito grande por conta de vários problemas que já teve em várias empresas, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado dessa aula, e a gente se vê por aí. Caso tenham dúvida, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Forte abraço para você.